pós-graduação de História, o padre Bonan, que foi meu reitor. Ele um dia me chamou e meio que me impôs que eu assumisse a coordenação da pós-graduação. E aí fiquei 8 anos na coordenação da pós-graduação. No meu período foi implantado o doutorado, no mestrado já existia o doutorado, e o curso foi praticamente estabilizado e consolidado nesse período de 1994 a 2002. Aí eu fiquei mais uns 2 anos na pós-graduação dando seminários, sempre na área de imigração, e depois então eu fui trabalhar ainda nos últimos anos, até 2013, nos acervos das bibliotecas, da Biblioteca Central. Eu também tive uma atividade no Colégio Anchieta, me lembro, era professor de História do Brasil, professor de Alemão e professor de Organização Social e Política Brasileira. Era na época uma matéria exigida. E depois substituí o padre Pedro Beltrão na aula de Demografia e Sociologia do Desenvolvimento e Introdução à Economia, Ética, também no curso de Cooperativismo. E com isso, depois o reitor era o padre Marubim, ele me nomeou vice-reitor administrativo adjunto. Então eu trabalhava já mais na administração, no planejamento da universidade. Então, da parte da docência, eu fui largando aos poucos. Depois, então, me nomearam reitor, aí fiquei 20 anos como reitor e depois mais ainda 2 anos de vice-reitor. Essa é a minha atividade profissional. Eu fui fazer o doutorado porque eu lecionava em lugar do padre Beltrão, doutrina social da igreja, então que eu me aprofundasse nesses conhecimentos. Aí eu fui em Roma me inscrever na Universidade Gregoriana e morava no Colégio Pio Brasileiro. E lá até aproveitei e dei um pequeno curso de economia para os estudantes brasileiros. E lá se definiu a tese sobre um tema que foi muito discutido no Concílio Vaticano II, que é a dignidade da pessoa humana. E então me debrucei sobre um homem que era extraordinário, ele que elaborava os discursos do Papa. O nome dele era Gustav Gundlach. E aí eu entrei nesse mundo fantástico da análise da dignidade da pessoa humana e do ordenamento da sociedade, cuja base é o solidarismo. Bom, Gundlach já era sucessor de Heinrich Pesch no solidarismo e que deu praticamente o embasamento a toda a doutrina social da igreja desde a Rerum Novarum de Leão XIII. E então isso eu tive a oportunidade de ter como orientador um perito conciliar, que era o padre Theodor Müller, que participou na elaboração da Gaudium et Spes, que é o grande documento, e isso rasgou horizontes para mim, para compreender a sociedade, o indivíduo, a política, a economia. Então, isso tudo me ajudou a ser um pouco mais. Falta ainda falar um pouco sobre as
produção científica que a gente fez, né? Eu comecei a produzir realmente depois de me aposentar na URGS, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 1990, porque antes disso praticamente não tinha tempo. Eu dava 40 aulas por semana nas duas universidades, então não tinha como se sentar. Uma vez liberado lá da URGS, eu comecei a me dedicar no mestrado, na pós-graduação de História da Unicinos, à área da imigração alemã. E todas as minhas pesquisas, a maioria delas, pelo menos, elas são nessa área. E resultaram aí várias dezenas, perto de 100 artigos científicos publicados em uma série de revistas, uma meia dúzia de livros sobre a história da imigração, ou aspectos da história da imigração, com um foco bastante acentuado para a história da presença dos jesuítas no sul do Brasil, que é uma história pouco conhecida. Então eu escrevi 3 volumes sobre essa questão, sobre essa história. Um deles, o projeto educacional que eles desenvolveram aqui, tendo como a Unicinos como ponto auge, o ponto de chegada praticamente desse projeto, que começou com o ensino médio em São Leopoldo em 1869. Depois a outra atividade básica deles foi o projeto social, que foi a implantação exatamente do associativismo, solidarismo, em todas as atividades de assistência aos colonos e de coordenação de projetos na colônia, etc. E o terceiro, o projeto pastoral, a atividade propriamente dita com a cura de almas nas paróquias. Então é por aí. Depois, hoje eu me dedico mais a uma área que sempre me fascinou, mas não tive tempo de explorar, que são questões de fronteira entre as ciências naturais, as ciências do espírito, literatura, ciências humanas, letras e artes. Esse conjunto de conhecimentos, tentando aí entender um pouco de como estas áreas tão diferentes, elas contudo são partes de uma grande síntese que em que nós vivemos tanto na natureza como também em toda a história do universo e a história humana. E aí a expressão desta síntese, ou a aproximação de uma síntese desse tipo, se dá com todos os elementos que as ciências naturais nos oferecem, que a filosofia e a teologia apresentam, que as ciências humanas, história, história, geografia, etc., apresentam, e as próprias letras e artes, que parece que não tem nada a ver com isso aí, mas se a gente for ver de fato o que há de... o final dessa questão toda é a natureza com o homem dentro dela, é uma grande peça de arte. É vamos dizer assim, como é que vou classificar? É uma obra de arte, a natureza como um todo, quando ela é considerada sob essa perspectiva, não em pedaços, mas como uma unidade. E esses são os assuntos que estão me preocupando agora ainda, eu acho que vale a pena. O trabalho fundamental que eu fiz foi sobre a dignidade da pessoa humana, o solidarismo, e com o professor Ullmann, a atividade dos jesuítas de São Leopoldo. Então, como a Unicinos, nenhuma universidade praticamente tinha pós-graduação, então a gente começou a trabalhar nesse setor, e o primeiro mestrado e doutorado que criamos foi de História. Isso foi uma luta, porque não tínhamos professores titulados. Depois, o grande problema foi no direito, né, porque
tinha juízes e só tinha o curso de graduação. Então era difícil encontrar gente graduada. Mas a ciência e o desenvolvimento humano ia tão rápido que a gente tinha que correr e aproveitar todas as oportunidades. Eu me lembro quando fizemos uma viagem para as Tecnópolis, na França, era o prefeito de Porto Alegre, Tarso Genro, o reitor da URGS, o professor Hélio Trindade, o reitor da PUC, o irmão Norberto, o Dagoberto Lima Godoy da Fiergs, e eu pela Unicinos e o Rico pelo Sebrae. Visitamos as Tecnópolis na França e os parques tecnológicos da Espanha e Portugal. E de lá voltamos e queríamos criar uma Tecnópole em Porto Alegre. Isso não foi viável. Então aqui com a CIS e mais uns empresários resolvemos dar o chute inicial e criamos o Parque Tecnológico da Unicinos, né? Tecnocinos hoje. E foi impressionante como as empresas vieram correndo, parece que estavam esperando isso. E se criou esse parque que teve um eco de efeito multiplicador, porque logo a PUC de Porto Alegre fez, a Fevale lá, aí os parques se começaram a multiplicar e oferecendo oportunidades para a nossa juventude e principalmente para o desenvolvimento regional e do país. Quer dizer, nós estamos praticamente hoje inseridos dentro de um contexto mundial por iniciativas desse tipo. Então acho que isso foi uma grande conquista que a Unicinos teve, e com isso tive a oportunidade de conhecer, trabalhei com o Dr. Jorge Gerdau como vice do Conselho do Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade e do Brasil Competitivo. Então isso tudo, digamos, faz com que a gente percebe o quanto a gente pode produzir mais, porque a gente não conhece, né? E quanto mais se conhece, tanto mais se conhece o que não se conhece, né? Então esse foi um trabalho que eu acho que a sociedade como um todo ganhou, e principalmente abriu perspectivas para a nossa juventude. Eu acho que isso foi fundamental. Eu queria aqui apenas relembrar, acrescentar uma outra questão em que nós dois trabalhamos juntos, foi no planejamento regional do Vale do Rio dos Sinos. Se hoje existem diques que ao menos protegem em parte a cidade, é o resultado minguado de um grande projeto de desenvolvimento regional, que na época que, eu acho que o senhor já estava na Unicinos, na economia, Sim. Como aluno eu fui nomeado presidente o chefe de departamento de economia, sem nunca ter estudado economia formalmente, e aí nós criamos um grupo que era o vice-reitor, vice-diretor da economia, dois professores, eu e o padre Alcides, mais o aluno, o Reinaldo Adams, e Nequete, aquela turma toda, para fazer um projeto de desenvolvimento regional do Vale dos Sinos, onde o controle das enchentes foi uma parcela mínima. Aquele projeto visava desenvolvimento agrário, desenvolvimento de pomares, de hortas para fornecer hortaliças, de
reflorestamento de distritos industriais, etc, etc. Esse projeto, eu tenho o original aqui comigo, esse projeto foi mandado para o Ministério para Itamaraty, levado por na época pelo Michaelson, que era um deputado daqui. No Ministério no Itamaraty, ele foi despachado muito rápido, em questão de 1 ou 2 meses, mandado do Ministério do Exterior para a Alemanha. Lá ele também foi despachado rapidamente, em questão de meio ano, foi aprovado. O governo alemão assumiu o projeto, financiamento, bancou todo o projeto, mandou uma equipe pioneira de 2 para verificar o que tinha que ser feito, e sob o relatório desses 2 em 1964, veio depois uma equipe em 69, que trabalhou aqui durante 1 ano e meio, formada, chegava ao máximo de 10 ou 12 técnicos. Eram geólogos, eram economistas, eram sociólogos, eram agrônomos, um especialista em barragens e diques, etc. E eu fui o intermediário dessa equipe nos contatos com as prefeituras e os órgãos públicos. Inclusive fui pago pelo governo alemão naquela época por esse tipo de serviço. E um outro colega nosso, o Irio Sim, foi da parte do estado do Rio Grande do Sul. Então esse projeto, por exemplo, ele propunha o abastecimento de água da grande Porto Alegre, não Porto Alegre em si, mas de todo o Vale dos Sinos, a partir de Três Coroas, onde já existe uma barragem, ampliar aquele reservatório para depois então por declive ser abastecido todo o Vale do Rio dos Sinos, calculando-se 300 litros por pessoa por dia, tomando em conta 2 milhões de habitantes, fora Porto Alegre. Esse projeto esbarrou contra a autonomia dos prefeitos, cada um queria a sua hidráulica, tudo bem. Havia outro detalhe nessa história, que foi um dique que iria começar em Campo Bom até Porto Alegre, pelo lado esquerdo do Rio dos Sinos. E sobre esse dique uma estrada, uma autoestrada, que hoje se remendou com a 448, tem um pedaço. Aquilo era para ser um dique que comportava uma autoestrada alternativa a Porto Alegre. E depois todo o planejamento econômico de distritos industriais, de reflorestamento, de implantação de hortigranjeiros para abastecimento de Porto Alegre. Então, quando se fala no controle das enchentes, se tem uma ideia distorcida. Esse trabalho saiu, na verdade, da Faculdade de Economia na época, em 1961 e 3 principalmente, e foi depois abraçado então pelo governo do Estado, né, e pela União. E aí o Padre Bono trabalhou na área de demografia, levantamentos demográficos, etc. E eu fiz esse trabalho de intermediação na época, servindo basicamente como intérprete e como elemento de comunicação com os prefeitos e com as autoridades do Estado. Estamos aí. Sei. Agora, uma outra coisa que eu queria chamar assim, o nosso primeiro encontro, eu acho que o Padre Bono não se lembra, eu recordei outro dia. Sim. O nosso primeiro encontro, que eu me lembro, foi quando eu tinha 19 anos e o Padre Bono 11, acho, 11 ou 12. Foi numa visita em Salvador do Sul, do arcebispo de Porto Alegre, então se fez uma homenagem a ele ao ar livre, e o Padre Bono fez uma comédia lá. Para o bispo. Eu era comediante. O guri de 12 anos. Aí foi a primeira lembrança que eu tenho com o Padre Bono. E depois a nossa trajetória foi paralela praticamente o resto da vida. Sei. E era isso aí. Sei. Tá bom? Tá bom. Beleza? Agora,
Só uma finalização agora, tá? Agradecendo o acesso e que vão ocorrer outros vídeos, assim. Sim, porque esse foi o vídeo de apresentação. Sim. A intenção agora para frente seria nós de mês em mês ou de 2 em 2 meses nos encontrarmos para refletir sobre questões de fundo. Sim. É que a gente está envolvida aí criamos aqui em São Leopoldo o Instituto São Leopoldo 2024. Então a gente precisa resgatar um pouco a história e sonhar o futuro. Então aparecem temas como o meio ambiente. Meio ambiente é onde a gente vive, ambire, ambulare, onde a gente circula, onde a gente nasce, aprende, canta, fala, come, se diverte e morre, né? Esse ambiente está muito ameaçado hoje em dia, então deve-se criar uma consciência. Em alemão se usa a palavra Heimat. Em português usamos mais a palavra querência, onde a gente quer estar. E se resgatar elementos fundamentais de convivência. Então isso tudo nos faz refletir e nos faz desafiar frente à realidade. E eu acredito que nós hoje estamos muito isolados. Quem é que conhece o seu vizinho de apartamento num prédio? Ou conhece os moradores de uma rua ou de um bairro? Estamos muito isolados. Então nós precisamos encontrar meios de nos conhecermos e podermos nos dar as mãos e caminhar juntos. Esse é um grande desafio que a nossa cidade está exigindo, e as novidades muitas vezes ocorrem como empresas que se instalam, que são um estranho no ninho, mas não participam da vida como tal. Então essas coisas todas nós podemos refletir e resgatar. O problema é que não tem mais vida. Sim. O vizinho é um acidente geográfico. Sim. E o parente um acidente biológico. Sim. Não há mais essa teia de relacionamentos, e eu acho que por aí nós poderemos desdobrar futuramente uma série de reflexões sobre essa questão. Se o senhor estiver de acordo. Perfeitamente, eu acho que vale a pena e é interessante porque o conhecimento existe. Sim. Mas conhecer significa apreender, torná-lo agente. E isso não é coisa que se guarda só para a gente, mas deve se partilhar. Então isso eu acho que é muito importante, e a gente se coloca à disposição na medida que a gente pode ser, digamos, útil e chamar a atenção a coisas mais substantivas, que não sejam apenas o barulho externo das coisas, né? A zoeira. Porque a gente comparando, né, a gente era de família numerosa, hoje a família nuclear, diuturna subordinação dos filhos, hoje precoce emancipação. A gente voltava da roça com feixe de pasto para as vacas, um cortava gravetos para acender o fogo, o fogão, né? E hoje em dia a gente chega, aperta um botão, acende a luz, aperta outro botão, acende a televisão e o mundo invade o lar. O que aconteceu na Lua, ou no Japão, ou na Rússia, ou na França, ou nos Estados Unidos, tudo invade o lar. Então a gente se aproxima muito mais do distante do que aquele que está próximo.
E o grande Então, problema é que resulta numa civilização de barulho, de cacofonia, Sim, de superficialidade, quando na verdade não há mais harmonia, né? sim, A harmonia se torna chata, tem que ter barulho, né? E esse tipo de coisa, então, a gente pretende organizar Sim, aí sim. um roteiro, talvez. Sim. Grande roteiro não precisa. sim, A gente vai destacar elementos para a gente, então, se Perfeito. reunir de vez em quando, depois comemos um churrasquinho. tá bom. Tá.